Olá, como vai? Vamos falar um pouco mais sobre a presidência da República, hoje abordando o aspecto da responsabilidade do presidente da República e as suas imunidades, mais especificamente. O Poder Legislativo, todos sabem, possui algumas imunidades parlamentares. Essas imunidades do Poder Legislativo existem com a especial missão de possibilitar a esses parlamentares desempenhar bem o seu mistério. E qual a função, qual o mistério desses parlamentares? É exatamente nos representar através de palavras, opiniões e votos. Nesse sentido, parlamentares têm que ser protegidos quanto a isso, ter a imunidade material para poderem não ser criminalizados, por exemplo, ou sofrerem ações indenizatórias a respeito daquilo que eles, por fiscalização ou defesa de um projeto de lei, acabaram manifestando e gerando algum tipo de irritação ou constrangimento a alguém. O presidente da República, entretanto, ele pertence ao poder executivo e aquelas imunidades dos parlamentares não se aplicam a ele. Na verdade, o presidente da República, ele possui também imunidades para o bom desempenho do seu mandato, só que são imunidades diferentes relacionadas à sua atuação executiva. Por isso, ao contrário do que pensam alguns presidentes da República, um presidente deve fazer mais do que falar. E fazendo mais do que falar, nessa sua atuação é que ele vai precisar de algumas proteções, algum conjunto de proteções. Vamos a elas, então. A primeira delas é a irresponsabilidade penal relativa. O presidente da República não será responsabilizado na vigência dos seus atos, do seu mandato, por atos estranhos a esse mandato, à sua função de presidente da República. Então, aqueles atos que não dizem respeito especificamente à função de presidente da República não podem ser objeto de processos que tramitam normalmente perante o judiciário ou outros órgãos. Na realidade, o presidente da República ele possui uma irresponsabilidade penal relativa, porque existem alguns atos do exercício da sua função de presidente que serão avaliados pelo judiciário. Mas nesse conjunto de atos em que ele atuando como pessoa do dia a dia, como cidadão comum e etc., não se ligam ao exercício da presidência da República, neste caso ele não responde agora, mas responderá no futuro sem o perigo da prescrição. Então observe, o presidente da República que é pego, sei lá, no seu gabinete cheirando cocaína. Cheirando cocaína no gabinete da presidência da República. Isso está relacionado ao exercício da presidência? Não. Nem aqui, nem na Bolívia, na Colômbia, em lugar nenhum, isso está relacionado ao exercício da função de presidente da República. E por isso mesmo, ele não é responsabilizado agora, durante a vigência do seu mandato, por esse ato que é estranho à função de presidente. Mas, se um presidente da República, usando da sua função de presidente, pega o avião da presidência, o Aerolula, e transporta cocaína para outros países, fazendo a comercialização e etc., isso daí sim pode gerar a responsabilidade, porque ele age como presidente, usa da função da presidência para poder extrair algum benefício ilícito. Bom, quanto à prisão, o presidente da República, enquanto não sobrevier uma sentença condenatória transitada em julgado, ele não pode ser preso. E por que eu digo assim? A Constituição traz que não haverá prisão enquanto não vier uma sentença condenatória, sem colocar lá transitada em julgado. A sentença que condena esse presidente é uma sentença penal, claro. E sendo uma sentença penal condenatória, veja que ainda há a possibilidade de recurso. Alguém duvida que mesmo que o foro do presidente sendo o Supremo Tribunal Federal, existem recursos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal? Claro que não. Claro que não. Existem embargos infringentes, assim vai. Durante muito tempo esse recurso ainda pode perdurar. O presidente da República é uma pessoa teoricamente idônea, é uma pessoa que tem moradia fixa, que tem residência, que todo mundo sabe onde pode ser localizado e por isso mesmo não haveria necessidade, a princípio, de que uma prisão decretada por uma sentença provisória ainda já seja suficiente para enxadrezar um presidente da República. Então, o comando constitucional aqui do parágrafo 3º do artigo 86 é: enquanto não sobrevier sentença condenatória, claro que a sentença penal condenatória, nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Enquanto não sobrevier
Ele não se sujeita à prisão. Um ponto importante aqui, nas infrações comuns, porque existem outras infrações que são de responsabilidade que não levam à prisão. Assim como, é importante destacar, assim como não existe prisão civil para presidente da República. Por quê? Porque a prisão civil, devedor de pensão alimentícia, por exemplo, a prisão civil ela não advém da sentença condenatória. Ela vem de um ato interlocutório do juiz que vai ordenar essa prisão administrativa até que se efetive o pagamento daquela prisão ou no prazo ou se extrapole o prazo máximo previsto na legislação. Bom, no processo existe ainda mais uma imunidade do presidente da República, que é a que diz respeito ao juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, o que significa? Que para se iniciar um processo contra o presidente da República, mesmo existindo a denúncia, uma queixa, uma representação e etc. contra o presidente, isso será encaminhado à Câmara dos Deputados, que por 2/3 dos seus membros deverá autorizar o início do processo. Se a Câmara não autoriza o início do processo, ele nem segue adiante, ele é natimorto, ele vai ficar por ali mesmo. Por quê? Porque no passado já ocorreram processos contra presidentes brasileiros que eram verdadeiros escândalos, mas que na realidade eram perseguições políticas. Então, juízo de admissibilidade é o nome que a gente dá para essa manifestação da Câmara, no sentido de, por 2/3 dos membros totais, autorizar o início de um processo contra o presidente da República. Autorizar, tá? O início do processo contra o presidente da República. Ainda dentro do processo, se um presidente for ser processado, nós temos um foro diferenciado para ele. Temos um foro por prerrogativa de função. E esse foro por prerrogativa de função ainda varia também dependendo da natureza do crime que foi cometido. Se foi um crime comum, que nós vamos ver depois o que se trata, crime comum, corrupção, estelionato e etc., o processo será na Corte Superior do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, conforme o artigo 102, 1b da Constituição. E no Senado Federal serão processados os crimes de responsabilidade, nas hipóteses em que isso é cabível, conforme o artigo 52, inciso 1 da Constituição. E conforme o 52, parágrafo único, verificaremos essa sessão do Supremo Tribunal do Senado Federal, essa sessão ou as sessões que correspondem ao processo por crime de responsabilidade do presidente da República, processo de impeachment, essas sessões elas são presididas pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Observe que os crimes comuns levam a uma sanção própria, que é a prisão, pagamento de multa e etc. Os crimes de responsabilidade levam a outro tipo de sanção, que é o impeachment. Não tem prisão nos crimes de responsabilidade e não se chama impeachment a aplicação de sanções nos processos comuns do presidente da República. Como é que funciona então essa imunidade? Olha lá, um cidadão denuncia, e esse cidadão pode ser um membro do Ministério Público ou um cidadão mesmo, né? Denuncia, isso vai passar por um juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Nesse juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, pode ser que o presidente da Câmara já arquive isso, por força do regimento interno, mas por uma pressão política ele coloca em votação. Quando ele coloca em votação, 2/3 da casa pode autorizar o início do processo, que é a admissão, ou seja, o juízo de admissibilidade foi positivo, ou pode rejeitar o início do processo. Juízo de admissibilidade negativo, não houve admissão. E aí, o caminho é o seguinte: se houve admissão, olha onde que está o processo, pessoal. O processo só está começando agora. A denúncia foi lá atrás, o processo está vindo agora. Se houve admissão, inicia-se o processo, sendo que, por crimes de responsabilidade, como disse, vem para o Senado Federal, presidido pelo ministro-presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal, e, se for um crime comum, vai direto para o Supremo Tribunal Federal. É interessante notar o seguinte: a Câmara se manifesta admitindo o início do processo. Ok. Isso significa que é obrigado ocorrer o processo? Significa dizer que o processo necessariamente vai seguir adiante? Vai começar e seguir adiante? Vem comigo, olha aqui. Quando o processo
é encaminhado para o Senado Federal, veja que a comunicação é entre poder legislativo e poder legislativo. Sendo dentro do mesmo poder, não há nenhum perigo de invasão de competências. Então, neste caso, o que se entende? Que quando a Câmara admite, o Senado está obrigado a instaurar o processo, ou seja, dar início ao processo. Entretanto, quando a Câmara admite num crime comum este processamento e o processo caminha aqui para o Supremo Tribunal Federal, veja que eu estou falando outra linguagem, estou falando de um ato do legislativo que vincularia um ato do judiciário. Isso sim seria forçar o Supremo Tribunal Federal a trabalhar. Isso sim significaria uma invasão de competências entre o legislativo e o judiciário. Logo, pessoal, quando a Câmara admite e é um crime de responsabilidade, o Senado está obrigado a instaurar. Mas quando a Câmara admite e isso é um crime comum encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, eles ainda farão um julgamento interno para ver se recebem ou não recebem a denúncia, como acontece em qualquer processo, na maioria dos processos penais, para ver se recebe ou não recebe essa denúncia, e recebendo a denúncia é que se inicia o processo penal. Recebendo, ou melhor, instaurando ali a denúncia, instaurando o processo no Senado Federal, é que se inicia o processo do crime de responsabilidade. Bom, pessoal, é assim que a gente termina por aqui, falando sobre algumas dessas imunidades do presidente da República. Nas próximas aulas falaremos especificamente sobre o processo e sobre a sua responsabilidade. Até mais.